Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo sobre mercado semanal. Aqui quem está falando é o Luiz Fernando Roxo e a gente está ao vivo no dia 22/11 às 5h12, começando o nosso comentário semanal de economia, finanças de mercado de maneira geral. Muito bem, nós começamos esse programa a primeira vez na semana passada, achei que foi bastante satisfatório com relação ao meu desempenho, a maneira como a gente montou aqui o comentário. Recebemos boas críticas do pessoal que assistiu, então espero que vocês gostem. As notícias da semana para cá, passada para cá, continuam muito semelhantes. A gente está com um drive de exposição, né, girando em torno de 2 ou 3 assuntos principais, todos eles meio interligados, né? Eu acho que assim, a principal discussão que a gente traz da semana passada, que já está aí no inconsciente do investidor / financista, deu uma travada aqui, mas acho que já está ok. O assunto principal, gente, de fato é a intervenção do governo na economia. Eu acho que essa é a pauta de conversação sobre finanças e mercado nas últimas semanas. É muito interessante como o mercado financeiro ele se aproxima e se afasta de assuntos econômicos e de assuntos quase filosóficos como esse com muita frequência. Quando as coisas estão indo bem, o mercado está subindo, está dando tudo certo, praticamente não se discute disso, né? O que se tenta é pegar o que cada um acredita, porque muita gente acredita que o governo deve sim interferir no mercado e na economia de maneira geral, e muita gente acredita que não, né? Nós, mais de mercado e mais capitalistas, somos mais direcionados a acharmos que não, que o governo não deveria se meter tanto, principalmente no mercado, de maneira tão explícita, né? De qualquer maneira, a gente tem pessoas que, do senso comum, que é o equilíbrio, que é sim, o governo tem que fazer uma intervenção, digamos assim, fiscalizadora e controladora do mercado, mas não deve se meter na economia, nem ser sócio de empresa, nem nada disso. Eu acho que esse é o consenso normal, digamos aí, é o normal mesmo em termos de opinião. Acho que a maioria das pessoas concordam em alguma maneira com essa afirmação. E aí a gente tem o pessoal mais intervencionista e o pessoal mais liberal, mais a favor do livre mercado. Muito bem. Por qual motivo que a gente está tão preocupado com essa questão do intervencionismo? Acho que a notícia do dia de hoje, a notícia mais importante que foi vinculada em todos os meios de divulgação de notícia aí, é que a Ambev, uma empresa privada, passou, em termos de valor de mercado, a Petrobras, que é uma empresa de capital misto, mas de controle do governo, em termos de valor de mercado. Então a empresa mais valiosa do Brasil hoje não é mais a Petrobras, agora é a Ambev. E aí a gente tem toda uma história de no mínimo 20 anos para contar sobre essas duas empresas e a maneira como elas vêm se desempenhando do passado para cá. A gente tem a Petrobras e existe uma afirmação muito engraçada e divertida sobre como gerenciar empresas e sobre o que é um bom negócio ou não, que diz que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. É isso que se diz por aí, é uma máxima que deve vir lá do Rockefeller, deve ter no mínimo uns 100 anos essa afirmação, mas ela é bastante moderna até. E o segundo melhor negócio do mundo, afirmavam-se que era uma empresa de petróleo mal administrada. E eu sempre usei essa afirmação, eu pessoalmente, para dizer, olha, por mais que a Petrobras seja uma empresa com controle estatal e tal, vale a pena mantê-la no portfólio, pelo menos com uma participação pequena, porque ela é líquida em opções. E eu, durante anos, acreditei mais ou menos nisso e talvez não tenha pensado de maneira tão profunda.
e eu nunca tive tão errado na minha vida. Não, eu já tive mais errado, mas eu estava muito errado. O fato é que enquanto a Petrobras custava 56, 57 reais no dia 15 de maio de 2008, um dia antes de começar a crise da Europa, do subprime e tal, e deixar as coisas como estão hoje, bateu 54, 55 reais de preço histórico. Corrigido deve ser menos, mas de preço histórico bateu isso. E hoje o mesmo papel está custando 19 conto. Enquanto isso, a Ambev devia estar custando quanto? O TVG está vendo aqui, mas acho que estava custando uns 30 pau. Né? Acho que era 100 reais, né? E aí, valor corrigido, tá? Hoje ela vale quanto? Então o TG já está vendo aqui, para a gente só ter uma ideia de como é que são essas coisas. Então, novamente, a gente já tinha falado sobre isso semana passada com relação à intervenção do governo nas elétricas, e acho que essa é a outra grande notícia da semana e a grande notícia do dia, né? É a Eletrobras perdendo em 2012, nesse ano corrente 2012, 70% do seu valor de mercado, né? Enquanto a gente tem empresas de eletricidade que não caíram tanto, mas a intervenção do governo fez isso. E a Eletrobras não caiu apenas esse ano, ela é uma porcaria de uma empresa pelo menos há 15 anos. Ela está de lado, ela custa a mesma coisa que ela custa hoje, sendo sócia de um monte de empresa de eletricidade e tudo mais, ela custa a mesma coisa há 15 anos, né? E depois caiu 70%. Né? Então, a gente tem dois comentários aqui do Guilherme, acho que vale a pena a gente citar. O Guilherme é um cara sempre muito inteligente, bem antenado. E ele diz assim: poxa, eu sou totalmente contra o governo do PT e a intervenção do governo na economia, mas os Estados Unidos têm vendo isso pelo menos desde a década de 90. A Europa também estão com os juros artificialmente baixos. E o Guilherme está dizendo: a China nem se fala, o Brasil não tem que se proteger de certa forma, já que o resto do mundo não faz o que fala para os outros praticarem. Olha, então é exatamente uma questão muito, muito longa. O fato é que os Estados Unidos, por mais que tenham, desde a crise de 2008, mudado radicalmente a maneira como ele faz política econômica, eu acho que nós estamos muito longe dos Estados Unidos, muito longe até de outros governos, porque o grande problema do governo brasileiro também, além de tudo, é a falta de eficiência, né? Agora, intervenção do governo em empresas, né? As empresas, o governo sendo sócio e controlador das empresas, isso nunca foi um bom negócio, né? A gente não tem nenhum bom negócio de governo, né, que gera lucro para o acionista e gera valor para o acionista há muito tempo. Mas acho que essa é a discussão. Eu não vim aqui para dizer o que está certo e o que está errado. O que eu vim aqui para dizer é o seguinte: eu me arrependi de apoiar a Petrobras durante tantos anos. Não deveria ter feito isso, né? A Petrobras, ela foi um péssimo investimento nos últimos anos, de 2008 para cá, por uma série de motivos, mas principalmente por uma ingerência governamental. Agora, o governo fiscalizar e fazer política monetária, eu não sou contra. Eu sou a favor de política monetária, de eventualmente intervenção em taxa de juros, mexer em oferta e demanda, de alguma maneira acho que isso pode acontecer. Então vamos mudar um pouco de foco, continuar falando do mesmo assunto, mas mudar um pouco de foco. Eu acredito que a gente possa falar agora, por exemplo, do dólar, né? O dólar, a gente teve várias notícias e desmentidos essa semana. A notícia era que o governo tinha chegado à conclusão de que o dólar tinha que custar 2,30. Alguém em algum lugar disse que tem uma meta aí com um objetivo do dólar chegar em 2,30 e ele está 2, né, e 10 hoje, né? Estava 2,08, aí subiu um pouco acima de 2,10 e agora está fechando próximo de 2,10. O que é interessante? Primeiro, essa questão da falta de alinhamento entre ministro da Fazenda e Banco Central, isso se percebe.
Uma segunda coisa muito importante que eu vejo, desculpa gente, outra coisa muito importante que eu vejo é o seguinte: o Tombini tentando fazer aquilo, né, que os presidentes do Banco Central clássicos, como o próprio Greenspan, sempre fizeram, que é se utilizar de mensagens subliminares ou de mensagens ou de recados ao governo, ao mercado, na tentativa de intervir no mercado sem precisar meter a mão numa boleta ou assinar uma medida provisória ou aumentar imposto, sem fazer nada. Simplesmente ele veio a público dizer que, olha, a gente vai poder intervir para baixar se a gente achar que está caro. E só isso já funcionou. Então, na verdade, quando eu digo que talvez a opinião mais de bom senso seja que o ideal entre intervir ou não na economia seja o equilíbrio, seja ali o meio do caminho, eu acredito que a gente está deve ser uma opinião alinhada com a maioria das pessoas que tem ideias e que pensa nisso há muito tempo. O fato é que temos outras intervenções importantes, por exemplo, inflação, uma outra questão importante, já que a gente está falando de macroeconomia. A gente teve agora uma queda na inflação. Essa quadricemana agora de novembro, a inflação veio abaixo da expectativa, não só ela caiu, mas ela veio abaixo da expectativa. Existe uma chance significativa da inflação arrefecer um pouco mais e a gente conseguir entregar mais ou menos do que os economistas estão achando que a gente vai entregar, depois de mudarem essa opinião 50 mil vezes, como eles fazem todos os anos, os economistas previsores. Mas o fato é que já há uma discussão de que a nossa heróica presidente da Petrobras está querendo aumentar a gasolina para o ano que vem 14% ou 15%. Isso tem um impacto na inflação, né? Então vai haver uma briga aí certamente entre os interesses públicos e interesses dos acionistas, interesses de todo mundo que é acionista da Petrobras, inclusive a gente que paga imposto, a favor de fato manter um preço internacional e aumentar o preço do petróleo de acordo com o aumento dos custos, contra provavelmente os gestores de política macroeconômica do governo, diga-se aí Manteiga, querendo manter o preço da gasolina como está, né? É um outro tipo de intervencionismo, muito complicado, né? Porque aí é uma empresa que está jogando dinheiro fora. É isso que você faz. Se você pode aumentar o preço do seu produto, deve aumentar porque houve um aumento internacional, e você não o faz por um motivo macroeconômico, você está destruindo o valor para o acionista. Ah, mas o acionista que se ferra, papapá, isso poderia ser um papo de gente de esquerda. Não é o caso, nós estamos aqui num bate-papo de pessoas de finanças. Mas o fato é que não é verdade. Não é o acionista ou o investidor que se ferra. Porque é esse cara que paga a conta. Foi esse cara que veio para cá em 95, que deu a primeira bolha, a primeira elevação da bolsa. Foi o mesmo cara que voltou em 2002. E toda vez que você muda a regra do jogo, isso eu escuto há tantos e tantos anos, todas as vezes que você muda, mexe na regra do jogo, você deixa o investidor insatisfeito, né? Você deixa o investidor com medo, não é que é insatisfeito, você deixa ele com medo. O que você faz com o setor elétrico? Então, uma outra notícia do dia é: Dilma pede urgência na resolução do setor elétrico. Ela quer fazer medida provisória, ela quer aprovação, ela quer, no final das contas, jogar o prejuízo todo para a Eletrobras, fazer alguma coisa para que o setor elétrico se desamarre. Porque você colocaria um tostão no setor elétrico com uma total insegurança de regras, de regra de jogo mesmo. Você entraria num jogo em que não tem a regra, né? Não tem ninguém para te dizer como é que você tem que jogar, não entraria, né? A não ser que você seja aquele cara que está buscando trash bonds, né? Está buscando investimento altamente especulativo, mas não é isso que a gente quer. Esse dinheiro já está no Brasil. A gente quer o quê? A gente quer o fundo de pensão de Singapura, a gente quer o fundo de pensão
da China, a gente quer o fundo de pensão do Canadá, que está dizendo lá, se não tiver regra clara, se não tiver um arcabouço para a gente poder investir, a gente simplesmente vende e vai embora, né? Isso é uma coisa muito grave. E aí a gente divide, né, os esforços do governo, eu vejo isso, acho que com uma clareza razoável, em esforços de curto e de longo prazo, né? Os esforços de curto prazo são esses da meta de amanhã, entendeu? É ficar reagindo. Ah, o dólar subiu, avisa que eu vou baixar. Ah, a indústria de automóvel está chiando. Ah, então vai lá e baixa o imposto para a indústria daqui e aumenta para de fora. Então são medidas de curto prazo, paliativas, que servem só para acalmar as pessoas que têm visão de curtíssimo prazo. Existem os outros tipos de medidas, são medidas de fato de longo prazo, que tensionam o quê? Aumento de eficiência, melhoria das regras de jogo. Então a Dilma ela tem feito coisas no sentido de medidas boas de longo prazo. Por exemplo, essas parcerias para investimento em infraestrutura que ela pretende fazer na casa de cento e tantos bilhões de dólares. É uma iniciativa muito boa. Agora a gente descobriu que não vai ser para 2014 nem para 2016, porque tem que fazer um monte de processos burocráticos e processos democráticos para que isso aconteça. Isso, a burocracia e a licença ambiental e discutir com o índio, tudo isso vai levar anos para acontecer, mas pelo menos é um objetivo de longo prazo de resolver o problema de infraestrutura do Brasil. E eu acho que existe vontade nessas áreas todas, mas não há energia suficiente para você focar em todas as áreas. E infelizmente, talvez, né, a maior parte das pessoas, eu ia falar um número, 80%, 90% das pessoas, tenham uma visão de curto prazo. Eu acho que a visão de curto prazo ela é a visão que prevalece. E aí, eu acho que é aonde a gente chega no cerne da questão, que é a questão de pessoas que pensam no futuro e de pessoas que pensam no presente, no agora. Essa é uma discussão que a gente tem aqui e que a gente tem conteúdo, e que a gente tem horas de discussão sobre esse assunto para tratar, que é o trade-off do tempo, né? A única maneira de você pensar no longo prazo, de você agir no longo prazo e de você tomar decisões para o futuro é fazê-lo no presente. Então, essa que é a dicotomia. As pessoas acham que se elas pensam no futuro, elas não estão agindo no presente, né? Você tem livros, O Poder do Agora, Concentre-se no Hoje. Mas o fato é o seguinte: todo o processo decisório, ele é um processo decisório de escolha. Ele é um trade-off, onde você vai alocar os seus recursos agora, nessa decisão. Eu vou na casa da minha sogra ou na casa da minha mãe? Eu vou no churrasco do Zezinho ou vou no batizado do Antônio? Essa decisão é um trade-off de dinheiro, de recurso, porque tempo é dinheiro. Se você está alocando o seu tempo em alguma coisa, você está fazendo uma escolha econômica. E é disso que se trata. Se o governo abre mão de focar a sua energia nas regras do jogo, na educação, na ciência, na saúde, para ficar querendo administrar a empresa, o que ele está fazendo? Ele está abrindo mão do longo prazo, porque ele está jogando tempo fora, está jogando dinheiro fora. Mas agora já não estamos mais falando do governo, vamos falar da gente, como é que a gente toma decisão. Todo tipo de decisão, ela é uma escolha entre algo agora, algo no futuro, algo que vai me gerar um conforto de curto prazo, algo que vai me gerar dificuldade no curto prazo, vai me gerar um conforto de longo prazo. Eu acho que essas são as escolhas. E aí você vê claramente dois tipos de ponto de vista. Você vê uma política alemã, né, que acabou, né, 60, 70 anos atrás, teve o seu país totalmente devastado, depois 20 anos atrás teve que fazer uma união
né? Um pessoal que culturalmente tem muito medo de inflação, muito medo de tudo, né? São realmente os cagões, só pensam no longo prazo, só pensam em eficiência, só pensam na simplicidade. Chega na sexta-noite, eles estão deprimidos, os alemães, vocês sabem disso? O alemão, na hora que ele percebeu que ele trabalhou 10 anos da vida dele para bancar a farra na Espanha, para bancar a farra na Grécia, e toda sexta-feira à noite, ao invés de ele ir lá tomar 20 cerveja, ele dormia cedo para poder trabalhar no sábado, agora ele descobriu que ele vai ter que usar esse dinheiro que ele economizou todo para pagar a festa, ele está deprimido. Mas o fato é esse: o povo alemão foi alguém que trabalhou pensando no futuro, no trade-off, na escolha, no dilema entre, e aí, eu faço alguma coisa para me divertir agora, ou eu vou assistir um vídeo sobre finanças para aprender que no futuro eu vou poder operar, comprar e vender? Eu vou sair e vou gastar com os meus amigos, vou ter uma diversão de curto prazo, porque amanhã eu posso morrer, amanhã eu posso não estar aqui. O mundo pode acabar no dia 21/12, não é isso? Ou eu vou guardar esse dinheiro para poder fazer um investimento, para poder pagar um curso ou um livro para o meu filho, para o futuro. É disso que se trata. E o fato é que ao dividir renda, ao fazer uma série de coisas que o governo faz e que tem que fazer mesmo, ele precisa de fato saber qual é a melhor maneira de elencar, de dividir esse recurso. A economia é isso, né? É a ciência da escassez. Esse nome já está velho. Eu tenho até um amigo que fala para a gente não usar a escassez, para falar sobre abundância e tudo mais. Mas o fato é que quando eu entrei na faculdade de economia, a gente falava sobre escassez. Então o processo decisório, ele é isso. O recurso é escasso, eu tenho pouco tempo, eu tenho pouco conhecimento sobre aquilo que eu vou decidir, eu tenho pouco dinheiro e eu tenho que decidir. E eu tenho que decidir se eu vou tomar uma decisão de curto, médio ou longo prazo. Tá acabando o nosso tempo, né, gente? Eu acho que eu divaguei demais, mas se acostume, vai ser sempre assim. O Delfim Neto dizia na década de 70 que a gente tem que deixar o bolo crescer primeiro, né? Para depois dividir o bolo. Porque se o bolo não cresceu ainda, você não pode dividir. Então isso é uma tentativa de pensamento de longo prazo. Mas é uma questão muito simples de falar. Por quê? Tem muita gente que está passando necessidade, né? Tem muita gente que está precisando de ajuda. Então, eu acho que a diferença é isso. A gente não pode ser radical para dizer assim, não, os pobres tudo tem que morrer. Não. O pobre é ele que paga a nossa conta, ele que vai lá, que serve o nosso pãozinho na padaria, ele é o cara que trabalha, que acorda às 5 da manhã. Esse cara, se você precisar de 100 reais por mês para ele, não é tanto dinheiro. Pega 50 milhões de brasileiros, põe 100 reais por mês, não dá tanto dinheiro assim não. Talvez o Bolsa Família não seja o problema. Então acho que esse cara radical, hiperconservador, reacionário de direita, que diz, pobre tem que matar tudo, a gente tem que pôr fogo e tal, esse cara é débil mental. Por mais que ele tenha uma cabeça e tenha um sentimento bom, no sentido de vamos trabalhar, para de fazer badernagem, papapá, não é bem assim. Ao mesmo tempo que, infelizmente, essa galera toda mais de esquerda, mais social, acho que o recado é o seguinte: se você pegar o livro do Marx inteiro, hoje a gente descobre que não dá para levar em consideração uma única linha. Aquilo lá é religião, não é ciência, gente. Nada lá se prova, nada lá foi testado, nada lá tem base científica. Nós temos que ajudar os outros, temos que viver em comunidade, temos. A gente tem que educar as pessoas para que elas tenham condições de pescar o próprio peixe, temos. Isso é fato. Mas não é jogando dinheiro na lata do lixo. Não é assim que a gente faz. Então acho que é esse pensamento. A gente tentou misturar todos os assuntos da semana para deixar uma mensagem, né? Eu acho que a mensagem é sempre essa. Esses assuntos são assuntos importantes demais, graves demais, filosóficos demais, importantes demais para a gente simplesmente dizer, o meu tio acha isso, ou aquele cara do site acha aquilo,
ou me disseram isso, ou intuitivamente, eu acho que não tem que ajudar ninguém. Não, a gente tem que parar e pensar muito tempo sobre esses assuntos todos, em todos os aspectos. E é muito legal que as pessoas agora voltem a pensar em economia. Tudo isso que a gente falou é economia, né? Gerenciamento de recursos. Gente, temos mais alguns comentários aqui. O Guilherme fez vários comentários. Ele dizia aí no final que até quando o alemão vai quebrar a banca, vai querer bancar o resto da Europa? Essa é a grande pergunta. O problema do alemão, o Guilherme, é que ele descobriu que ele é a primeira classe do Titanic. Infelizmente é isso, entendeu? Ou ele se manda, né? Ou ele se manda do bloco europeu de uma vez só, ou então ele vai ter que pagar a conta, ou parcialmente acontece que vai acabar acontecendo, mas leva muito tempo, porque ninguém tem consenso. O fato é o seguinte, o povo alemão, ele está montado num tigre. Ele sabe que ele está montado num tigre, ele quer desmontar. Ele não quer ficar onde ele está, ele não quer bancar nada. Mas não se desmonta de um tigre de uma hora para outra. Tem que ter um projeto. Então, eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha que falar. Acho que essas ideias a gente vai reforçando aí nas próximas semanas. Pode ser que semana que vem eu volte com uma ideia totalmente diferente dessa. Se acostume, mas acho que a gente aqui está conseguindo pensar. Eu também, nas próximas semanas, vou indicar algumas leituras, alguns caras que eu gosto, algumas colunas boas e tudo mais. Gente, era mais ou menos isso. Um grande abraço para vocês. Daqui 3 minutinhos a gente começa o nosso bate-papo avançado de opções. Aí já não é todo mundo que tem saco para aguentar, que já é um assunto mais complexo. Mas quem quiser, tá super convidado. A gente explica com calma. Então, era mais ou menos isso. Na segunda-feira a gente está de volta com opções básicas. Temos a nossa grade semanal toda. Conto com vocês, com a presença de vocês na semana que vem. E quem está assistindo gravado, toda semana vai ter o programa também. Tá bom? Falou, turma. Um grande abraço, ótimo final de semana e não exagerem na pinga. Tá bom? Até logo.